Está começando Story Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos aqui com Marcelo Basso, um grande amigo meu aí de longa data, do Engenho da Notícia. Prazer em vê-lo. A gente que agradece aí sua presença. Obrigado por trocar uma ideia aí e primeiro entender o que é assessoria de imprensa. Se é para todo mundo. Essa é a pergunta que eu faço logo de cara. Em que momento eu tenho que contratar uma assessoria de imprensa? A gente ouve muito de assessor de imprensa quando, assim, grandes empresas, pessoas famosas, políticos que têm que polir as palavras ali, mandar uma nota. Mas, essencialmente, o que é um assessor de imprensa? Em determinadas situações, e a gente vê muito isso no dia a dia, às vezes é muito mais indicado um assessor de imprensa do que um advogado. Eu já não digo que atuei como advogado, mas como assessor de imprensa de pessoas. Tem um caso recente de pessoa que estava realmente com um problema nacional de uns animais numa cidade próxima aqui, que foi no Fantástico, e aquela situação foi gerando outras situações, porque ele não conseguia dominar aquilo, porque não depende mais de você, porque foi para as redes sociais. Então não era um advogado que ia resolver mais a situação dele, ele tinha um problema de comunicação da imagem dele. Entendi. Então era a Globo ligando, era outros veículos sensacionalistas ligando. O advogado não vai resolver a vida dele. A internet tacando pau. Exatamente, e sem desfreadamente, né? Você não tem controle daquilo. E aí faltava talvez tato para ele de conseguir dançar a música ali sem piorar o problema, né? Na verdade, quando você fala quem precisa de assessor de imprensa, as grandes empresas já estão cientes disso, tem seus assessores de imprensa, seus escritórios de comunicação, tudo bem. Agora, a pessoa que entende isso, não conhece esse meio e se depara com uma situação exata, envolvido nisso, ele vai perceber a importância de um assessor de imprensa e como as bobagens que você sai falando podem te complicar, né? Na verdade, então, quando a gente tiver a pressa de ser cancelado, a gente já sabe o que falar. Porque hoje esse caso foi nacional, entendeu? Esse caso a gente não cita por... Foi tão famoso que eu não ouvi falar, né? Sim, eu não acompanho mídia tradicional também, então eu acaba não vendo. Mas foi. Deu algumas... Se saiu na Globo e no Fantástico, o negócio foi rede nacional, enfim, são situações que, como eu falei, um advogado não ia resolver a situação dele. Porque não adianta você tacar um processo em cada um que está te difamando ali. Porque chega um momento que você não quer mais processar o cara, você precisa recuperar a imagem, né? Mas nesse caso, exatamente, não era o processar, é usar as palavras. E ele procurava. Algumas vezes eu falei com o advogado que era melhor falar com o advogado do que com ele, sabe? As palavras que a gente estava usando, as notas que a gente soltava, né? Eram coisas que você precisa saber o que o jornalista estava querendo para responder. Você chegar querendo falar uma coisa e o jornalista respondendo outra... Dá conflito, o cara vai escrever o que ele quiser. Exato. E aí a coisa só fica no maior, o que já foi acontecendo. Já estava acontecendo quando eu cheguei no caso. Você foi procurado depois que o negócio já estava lá em cima. Exato. Quando já assessora alguém e tem um problema, seja bom, você já não para, né? Você já está ali para basear o cara, quando deve falar, como não deve falar, enfim. Isso é muito comum pra gente. A gente está acostumado a receber abordagem, a gente sabe como o jornalista age, o que eles querem saber, o que eles pedem. É do nosso métier. Se você não entende disso, você não entende disso. Vai estudar um pouco, vai conhecer a fundo o caso, né? Não sai falando qualquer coisa, porque vai piorar a situação. Vai piorar. Todo mundo quer sair no jornal. Mas sair bem, na coluna social. Sair bem. Quando vai pro outro lado, sai na página policial, capa de jornal. Alguma encrenca aconteceu. Exato. Aí você tem que... Você precisa de uma assessora equilibrada. Bom, tirando essa parte de passar uma comunicação, uma imagem melhor de um indivíduo ou de uma empresa para a mídia em geral, o que mais um assessor de imprensa pode contribuir assim, na vida de alguém? Um negócio. Assessor de imprensa não tem nada a ver com marketing, tem nada a ver com publicidade e propaganda, mas é comunicação. Então, tá na mesma área, mas são coisas distintas. Exatamente. Tá na mesma mesa, falando do mesmo produto. Comunicando um com o outro para desenvolver uma estratégia onde os dois participam. Exatamente, porque ela tem uma estratégia de levar determinado assunto para conhecimento público através da mídia, de uma forma não paga, através de informação, através de notícia. Ou às vezes até paga, né? Porque o jornal também acaba vendendo espaço para isso ou não? Não, aí já é a parte da publicidade. Aí já é publicidade mesmo. A assessoria de imprensa é o primo pobre da história. A assessoria de imprensa não trabalha com essa receita, comunica de uma outra forma. O jornalista vem, se a gente está lançando um produto, por mais comercial que seja, tem inovação, tem uma notícia. Não é um sabão em pó no mercado, uma marca de sabão em pó, um sabonete, produto que seja. Não é uma notícia disfarçada de... Quer dizer, um marketing disfarçado de notícia. Não é, mas tem muito.
Tem muito. Tem muito. E com as redes sociais, muito mais. Então, a gente hoje em dia vê as influências, né, os influencers aí, achando que aquilo... olha aqui, que bacana. Pra fazer, né? Exatamente. Então misturou-se um pouco as coisas. Mas o engenho da notícia, ele foi engendrado há 30 anos. Quando eu fui fazer faculdade de comunicação, com habilitação em jornalismo, porque é a mesma faculdade que o publicitário faz. Até o 2º ano, isso. Depois, são as 2 habilitações distintas, cada um vai para um lado. Fiz comunicação social para jornalista. Virei jornalista, mas eu nunca pensei em trabalhar num veículo de comunicação. Eu via as coisas acontecendo, o que o mundo, para onde já estava seguindo a comunicação. E eu lembro de um professor que em Piracicaba, hoje já está aposentado, foi secretário de Cultura, tá aí, Adolfo Queiroz. No final do curso eu lembro de ter procurado, acho que uma agência de comunicação seria uma coisa para o futuro, porque eu tinha uma loja, trabalhava com meu pai, uma loja de ferramenta, onde eu precisei continuar trabalhando para pagar a faculdade, mas saindo dali a minha cabeça já não é isso aqui que eu quero alguma outra coisa. Passou pela graduação, novas ideias. Exatamente. E eu já imaginava alguma coisa que seria um engenho da notícia. Quando eu termino a faculdade, eu quero trabalhar, fecho a loja e começo a trabalhar, fazer uns freelances, trabalhar para algumas empresas, fazer algumas coisas solo. E isso durante 6 anos. Até que eu realmente crio o Engenho da Notícia. Hoje ele está completando aí seus 18 anos. Legal, então são 26 anos aí vamos completar de carreira. De carreira. Lá no começo já visualizava montar o seu próprio negócio. Exatamente, na área de comunicação. O Engenho da Notícia. Exatamente. Não era exatamente o que eu imaginava, mas era. Foi ali que ele começou a nascer. Já tinha uns gostos. Até porque o mundo era outro. Sim. Tinha jornais impressos, a gente tinha o hábito de ler. Hoje meu filho vai fazer 16 anos a semana que vem. Ele tem nojo de pegar em jornal, né? Uma molecada aí é com o celular. Não se tem tantos veículos impressos como antigamente. Piracicaba tinha um monte de jornal. Todos eles migraram para o digital hoje. Tá tudo no Instagram. Os que sobreviveram. Os que sobreviveram, né? Isso os grandes jornais. Isso não é um fato que acontece em Piracicaba ou no interior. Em geral. Hoje você vê o Estadão diminuiu, é igual os formatos aí que a gente fala, tabloide em inglês, né? De formato menor, você consegue quase uma revista. Não, porque a Folha não mudou ainda, continua com aquele padrãozão, o standard, né? E a gente tem um jornal em Piracicaba, que é a Tribuna Piracicabana, que também continua no mesmo formato. E eu adoro ler jornal daquele padrão. Adoro. Acho muito gostoso. Eu também já vou mais pro digital. E todos eles agora têm assinatura digital, você acompanha. Exato. Né? A Folha o Estadão e a Folha são fechados. Você só vê as manchetes ou alguma notícia ou outra. Trechinho e acabou. O que também estão na contramão do mundo, né? No Brasil, quem pode pagar como um canal a cabo, né? Mas eu acho que eles... eu acho que eles têm uma pessoa de estratégia melhor do que eu lá, né? Porque... Eles devem estar ganhando dinheiro dessa forma, porque para mim faria mais sentido eles abrirem a matéria e vender anúncio patrocínio igual era o jornal antigamente. Com certeza, concordo com você, então indo na contramão. Que o jornal ainda tinha assinatura, ainda tem, né? Assinatura ou a própria compra do jornal avulso ali, né? Mas no digital... Mas eu acho que é uma receita que é pequena também, o anúncio. Pega do custo do maior, jornal, né? Sim, com certeza. Porque no digital ele conseguiria propaganda, falar, tem tantos cliques aqui nas matérias, quanto que no movimento, que é o que a rede social faz, o YouTube faz bem feito também. Bom, sei lá, a estratégia de cada negócio também. Negócio. Porque também, eu acho que eles perdem a oportunidade, porque eu recebo em alguns grupos o PDF do valor, do Estadão. Sim. Então, um assinante distribui para todo mundo. Distribui pra galera. Então, típico do brasileiro. E falar que os grandes não têm essa visão também, que o brasileiro vai dar o jeitinho dele. Vai. Então era melhor o cara assina uma plataforma de curso e passa sem login para todo mundo. Então, mas vocês estão certos, mas aí já não é uma questão do brasileiro fazer isso. É uma questão que eles estão na contramão. Como você vai segurar o vento? Exato. Você não consegue, exato. Segura aquela notícia daí. Se eles vendessem o anúncio, eu entraria no site dele, não faria nem sentido baixar e compartilhar, né? E forçaria todo mundo tá entrando na página. Detalhe que tá lá a notícia, você vai ver o anúncio, se você quiser ler a notícia, poxa. Eu tinha um amigo. Aquela churrada de anúncios. E eu acho ainda nesse sentido ruim, porque, você viu lá, se a manchete te chamou a atenção, porque às vezes tem um trechinho também, você vai lá, pega aquela manchete, joga no Google, vai aparecer a notícia em outro veículo que já fez isso. Perderam o clique. Tem um amigo meu que em 17, não sei se ele faz isso hoje ainda. A gente trabalhava vizinho de mesa, ele dava o clique, dava um Ctrl A, que selecionava a página inteira, Ctrl C, aí bloqueava. Aí ele Ctrl V no bloco de notas, no Word, ficava lendo. Ele ainda colocava no bloco de notas, que ele falava, se alguém passar, parece que é alguma coisa importante no bloco de notas, programação. E ficava, era assim que ele lia o jornal. Ai, caramba.
Eu Era uma estratégia. Brasileiro eu não duas fazia vezes. isso com o jornal todo, mas com o artigo, especificamente do Luiz Fernando Veríssimo, que é um cara que eu gosto de ler, e está em 2 jornais, que é o Estadão e no Globo fechado. Você não consegue ler o artigo dele. Mas você faz isso e lê. Ou você procura, você não lê no dia, porque às vezes você quer ler no dia o artigo, mas você no dia seguinte, em algum lugar, Vai aparecer. Vai aparecer. Para onde você acha que vai esse caminho do jornal? Porque assim, cada vez está diminuindo. Mesmo nos online, eu não sei. Eu particularmente não vejo muita notícia online em jornal, mas deve ter um público ainda relevante. Está diminuindo? Você acompanha alguma coisa nesse sentido? Não, essa é a notícia de 1 milhão, né? Essa é a grande pergunta, né? De um jeito ou de outro você se informa. Sim. Então, o que o Estadão e a Folha... Hoje o público se informa muito mal. Né? A rede social, ela criou um negócio e já faz mó cara desde sempre. O brasileiro ele não tem o costume de ler a notícia. Ele vê a manchete, interpreta ele vê a manchete, compartilha e solta no grupo do WhatsApp. E joga no grupo do WhatsApp. Eles acabam se informando dessa forma, né? Tipo, aconteceu uma situação política, principalmente. O cara, ele vê o título e é verdade. Sim. Não lê o resto. O que a Folha e o Estadão, nesse exemplo que a gente estava falando aqui, eles estão tentando se preservar com dificuldade, é que eles produzem conteúdo de qualidade. Isso você não pode negar. Uma Globo é uma grande televisão. Você pode ser contra o conteúdo, não gostar exatamente, mas que tem qualidade naquilo, tem. Sim. No caso da televisão, imagens, estão todas as cidades do Brasil, Estadão, Folha, o Globo, eles produzem qualidade. Tem bons jornalistas, boas histórias, e você vai encontrar lá. Então é isso que eles estão cobrando ainda. Porém, esse conteúdo de só vender a manchete não alimenta as pessoas. Sim, sim. As pessoas se alimentam se realmente elas estivessem lendo a matéria como um todo. Essa história de jogar o link ou no WhatsApp e compartilhar, isso já veio um pouquinho antes, quando essa maledicência da rede social, né, traz o Facebook, essa mesma prática, onde você compartilha notícia, você olha que absurdo, você vê aquela manchete, olha que coisa legal e não vê o que tem por trás daquilo. Sim. Então, isso o Facebook já estava fazendo, criando esse malefício há mais tempo, o que só ajudou a piorar a situação, porque as pessoas já leem pouco. Exato. Aí acharam que por ler uma manchete você estava bem informado. Sim. E esse é o mal, né? A falácia, né? Eu cheguei a conhecer pessoas, e até depois de estudos, que realmente a pessoa achava que a internet era o Facebook. A gente vem de uma geração a gente é um pouquinho mais velho, a gente viu a internet nascer, então tudo bem. Quando vem o Facebook, ele cria uma outra coisa ruim, que é o hábito da pessoa só navegar pelo Facebook. Exato. Então ele só vê o que tem ali. Só vê a manchete, né? É uma bolha. Se você Exato. Vive uma bolha, né? Exatamente, a bolha vai se fechando cada vez mais. E cada vez pior essa situação, porque o cara vai emburrecendo. Ou pelo menos aprendendo ele não vai. Ele é um leitor de manchete. Eu acho que emburrece mesmo, porque a manchete ela é manipulada para te atrair atenção. Exato, para chamar você. O texto é contraditório da própria manchete. Principalmente. Uma história muito boa em Piracicaba. Eu fui secretário sobre uma reportagem no jornal, onde foram fazer uma cobertura sobre a garagem municipal, onde ficam os carros e tal. E a manchete era sexo, drogas, rock and roll. Uma manchete, né? Bem, é legal, não é? Bacana, a gente acha engraçado, deveria usar. Chamou a atenção. Mas a matéria era perfeita. Era só uma situação que ele brincou ali para chamar para dentro. Lógico, não existia internet, não existia Facebook. O secretário caiu. O prefeito mandou embora no mesmo dia. E ele só estava relatando algumas coisas ali. Em algum momento ele usou esses termos, talvez, para falar com o jornalista, ele usou aquilo como manchete, e aquilo não espelha a notícia. É só um título, mas... A manchete tem lá 10 palavras, o texto tem 250. E você consegue condensar em 10 palavras. Não, e assim, é legal isso porque hoje a gente tem os clickbait do YouTube também, que é a mesma dinâmica. Sim. Né? Não, a gente usa isso nas thumbs, né? Você joga algumas palavras-chave ali que é pra, por exemplo, chamar a atenção. Esse trechinho vai aparecer lá, sexo, droga, rock and roll. E a turma vai clicar que nem louco. Exato. Como que caiu nesse assunto? O que tem a ver com assessoria de imprensa? Lógico, um bom assessor de imprensa, né? Não precisa ser um assessor de imprensa ao lado, né? Mas deixaria o cara usar esse termo, já ele estava ali corrigindo. Né? Eu acho que se ele tem. Acho que o assessor de imprensa ele é um profissional que você tem que ter do lado a longo prazo, né? Que ele já vai te educando. Você nunca vai arriscar falar isso para um repórter, cara. Eu não posso usar termos. Pro repórter você não deve falar nada mais. Não fale nada, né? Se possível. Voltando para aquilo que vocês perguntaram, é importante um assessor de imprensa, sim. Não, já ficou claro que é. Ou pelo menos. A gente já precisa liberar uma verba no orçamento.
orçamento. Para evitar um cancelamento futuro. Se o Monark tivesse assessor de imprensa, talvez ele não estaria cancelado. Provavelmente. Né? Talvez estivesse aí nativo. Não, uma brincadeira que a gente faz aqui, que às vezes a gente fala alguma coisa um pouco mais polêmica, só que o nosso público ainda é pequeno. Então o risco de ser cancelado é pequeno. Então o que eu digo é o seguinte: se a gente chegar ao ponto de ser cancelado, tá ótimo, porque a gente já ganhou bastante dinheiro. Com certeza. Não, mas era que a gente começar a escalar, a gente já contrata o assessor. Já... À disposição, o escritório está lá, vamos conhecer. Com certeza. Tenho 18 anos aí, aproveitar o comercial. Exatamente. Não, pode fazer seu merchan aí, que é importante até, porque pô, a gente tá vivendo, assim, muita gente que a gente traz aqui são pessoas de profissões que a gente desconhece, né? Até tem um exemplo muito bom que eu acabo utilizando algumas vezes, é uma advogada especialista em registro de marcas. Você já registrou sua marca? Já. O logo, tudo isso No aí? logo não. Então, Só a maioria das empresas não fazem isso, né? Você tem a marca, pelo menos já é alguma coisa, né? Sim. Até porque o logo você acabou de mudar também. Exato. Né? Deu uma atualizada. Mas a pessoa corre o risco de perder o negócio porque ela não registrou a marca dela. Sim. Então, assim, são profissões que, pô, a gente ouve falar, profissionais que a gente ouve falar, especialidades que a gente ouve falar, e não sabe a fundo o que faz. E aí, por isso que a gente acabou convidando você, porque precisamos entender, e é importante que o empresário, as pessoas em geral, saibam o que um assessor pode contribuir dentro do negócio dela. Nesse caso, eu acho que nem tanto assessor de empresa, mas tem uma história bacana aqui da cidade de um cara que estava fabricando uma cerveja. História você deve ter bastante, né? Porque a gente acaba sabendo, assim, mas é por essa afinidade que eu tenho, por gostar de cerveja artesanal, estava produzindo a cerveja, tinha o rótulo da cerveja, mas não registrou a marca, e quando ele foi ver, e a marca já estava conhecida, pelo menos aqui na cidade, não sei a força que ele estava aí fora, alguém tinha registrado aquela marca. E aí o cara procurou ele e falou, agora é minha, eu só estou te avisando que a marca não lhe pertence, você não pode mais usar, é meu, agora é X. Aí o cara, não quero saber, pega isso aí e a marca acabou. E era uma cerveja que eu deixou de produzir a cerveja, gosta do mercado. Não quis nem produzir com outro nome. Não, diz ele que vai voltar, essa coisa toda, mas aquela marca ele perdeu. Mas tem várias histórias nesse sentido. O Peter Jordan, do Nerd, que é um canal famoso hoje, ele criou cifras.com. Ele conta que ele postava no site as cifras, e aí alguém ligou pra ele falando, você não quer registrar? Aí domínio, né? Domínio de marca e domínio do site. Você não quer registrar? Ele falou, não, isso aqui é uma coisa pequena e tal. Eu falei, então tá bom, não quer. 50 reais. Na época, ele falou assim, coisa assim, 50 reais. Que é o que é hoje pra você registrar um domínio. Falou, não tem interesse, aqui é só pra compartilhar a informação. O negócio cresceu, tomou um corpo, falou, vou registrar. Foi lá, já tinha um dono. Aí ele foi, caçou um cara, e o cara falou assim, agora eu quero 10 mil reais. Foi lá atrás. Putz, o site tá. Falou, não, tá bom. Comprou cifras. Aí o cara falou, tem um aqui que é letras.com, você quer comprar? Ele falou, não, isso aí não tem nada a ver com o meu negócio é cifra. Ele montou um site letras, aí ele foi atrás, já tinha trocado de dono, aí ele pagou acho que 100 mil reais no letras.com. Então, assim, hoje, é que às vezes quando você monta um negócio, você não tem noção do tamanho que vai ficar, né? Não. Mas você perdeu, quer dizer, pagou um negócio de 50 reais, virou... Bom, mas ganhou bastante também, né? Não é que ele tem... Ganhou pra pagar. Se ele pagou é porque ele tinha pra pagar. A ponto de ter virado, né? Sim. Isso é uma história conhecida, né? A ponto de chegar nesse nível. Olha, lá atrás ele não dava nada pro negócio dele. Acredito. Muitos negócios começam na brincadeira, né? Esse cara mesmo que você tá falando da cerveja, talvez ele tenha começado como hobby, produzindo pra ele. Os amigos. Foi crescendo, e aí o negócio cresceu. Começou não se preocupou com isso. Exato. Na nossa área, não é nem tão na assessoria, mas no marketing. E depois muita gente procura. Olha, precisava assim, porque o cara pensa no negócio, começa o negócio, a última coisa que ele vai pensar é no marketing. Ele não separa 10% daquilo que ele gastou, ele não separa 5% para gastar em marketing. Que é o mínimo, né? Até eu mandei um vídeo para você hoje. Aí publicidade custa caro. Aí eles procuram uma assessoria de imprensa. Ela não dá resultado imediato. Uma assessoria de imprensa. É longo prazo. Principalmente em varejo, uma coisa que o cara abre, ele já quer ver o dinheiro entrando, já não vai funcionar uma assessoria de imprensa. E aí você percebe isso, o cara começa a procurar alternativas, né? Tem reuniões, acaba não gastando nada, ou pelo menos o cara começa a coçar a cabeça e fala, ele não reservou 5%. Não planejou no orçamento. Economiza uma coisa, exato, né? Olha, economize alguma outra coisa aí que você vai precisar ali na frente. E precisa. Você vai vender o que você está criando. Sem marketing você não vende. Não faz nada. E marketing custa dinheiro. E não é pouco. Então quer dizer, você pensar no negócio e não imaginar como que você vai pôr aquele negócio para andar, já é uma... Porque apesar dos tempos terem passado, o pessoal ainda está muito vinculado ao boca a boca, né? E funciona. Só que ele é mais lento, né? Muito mais lento. Muito mais lento. Não escala tão rápido. Mas assim, o boca a boca ele é uma das estratégias que é importante. Até eu fui comprar negócio lá na agropecuária do Luciano, que gravou com a gente aqui, e ele abriu uma segunda loja no Mercadão agora. Eu tava conversando com ele, porque
a esposa dele fica em uma loja, ele fica na outra, e a loja nova, o pessoal ainda, abriu agora, dia 3 de janeiro, dia 7, não lembro. Então o pessoal ainda não sabe que existe ali. Então precisa fazer uma estratégia de marketing para atrair esse público. Na conversa com o cliente, a pessoa que estiver ali atendendo, cativar o cliente para que esse cliente comece a falar para outros. Isso. A primeira Então, assim, todas as estratégias são atreladas, né? Sim. Não dá para você desvincular. Falando de comunicação, fugindo um pouco da assessoria de imprensa, mas é tá ali, comunicação. Tem uma relação muito próxima, né? Não tem jeito. Porque o marketing, teoricamente, vai te jogar pra mostrar, e sem assessor de imprensa, na hora que você começar a ganhar destaque, você vai falar merda. É mais ou menos isso, né? Agora, deixa eu te perguntar, ano de eleição, como que é isso? Esses 18 anos é a primeira vez que a gente tem uma experiência com político. É, porque deve ser complicado, né? Qualquer coisinha toma uma proporção. Exato. E aí cabe a assessoria de imprensa mesmo. Né? Mas na campanha em si, o que ele vai precisar é mais a publicidade, é mais o marketing pessoal dele. Até agora as leis mudaram um pouco, então está um pouco mais limitado. Então, lei mudar no Brasil? Nunca vi isso. A lei eleitoral, sim. Você não vê mais santinho jogado no chão. Sabe? Não, mudou. Estou fazendo um sarcasmo mesmo. Porque Muda cada hora. E essa, por sinal, é pega, né? Porque se o cara infringe, o que tem de candidato atrás dele esperando que ele seja caçado para entrar no lugar? Então, realmente, a lei eleitoral funciona bem. Sim. Funciona bem. Muito caso aí de gente que não faz a prestação de conta. É caçado por prestação de conta. Sim. Prestação de conta eleitoral É sério, é né? sério. É sério porque tem um monte de outro político atrás, né? Exato. Só por isso. Mas Na verdade, a eficiência na fiscalização é dos concorrentes. É alguém que está fiscalizando além do fiscal, né? Não é muita gente olhando. Olha, não tem que ser. A gente está aí nessa campanha, vamos entrar aí Interessante. de uma forma mais incisiva. Está preparado psicologicamente? Eu acho que sim, né? Nessa vida a gente tem que estar preparado para tudo, né? Quanto de história não chega? Tudo quanto é tipo, é uma novela. Trabalhando, eu acho que estando na campanha você vai ter muito mais histórias, né? Uhum. Mas como jornalista aí nesse meio, sempre tem muita história boa, né? Independente se você está trabalhando com o candidato ou não. Tem muita história que acaba não indo para os jornais, né? Tem histórias boas, histórias interessantes e outras histórias aí a gente escuta falar também, porque realmente... Também já não acha a fonte. Eu nunca trabalhei num veículo de comunicação. Eu sempre fui assessor de imprensa. O que o assessor de imprensa faz é ser um ajudante do jornalista. Eu estou ali para ajudar ele da melhor forma a desenvolver a matéria que ele está precisando. Contar a história melhor. Para contar a história dele, de uma forma mais real. Preferência com o meu cliente, se está procurando da minha empresa com que eu trabalho, com quem eu represento. Então, o assessor de imprensa não é nada mais do que um braçal. Ele está ali para ajudar o jornalista. Escrever um texto. Exatamente. Ver a história dele, ou eu vou te municiar com informações, tudo que você precisar. Tem um certo glamour? Tem, mas se vir para operacional, você vai ver que você é quase que um braçal. Eu já atendi muita gente, grandes veículos, nesse período, né, 18 anos, aí 26, na verdade, como assessor de imprensa, grandes repórteres, gente que só faltou pisar no seu pescoço. E ao mesmo tempo, gente que eu lembro com o maior carinho. Você vê na televisão e a pessoa é uma doçura. Legal. A gente vê esses dois contrapontos. Grandes repórteres. A complexidade do ser humano é essa, você pega uns extremos dos dois lados. Eu estava num salão de humor, o telefone tocando, e durante a abertura do salão de humor. E não era o telefone celular, era uma sala que estava tocando esse telefone. E insistente. E eu fui atender para... Eu podia tirar do gancho para parar de tocar. Alô, aqui é o Carlos Nascimento, eu sabia o nome do ganhador do salão de humor. E eu era um iniciante. Quem? É o Carlos Nascimento, me passa o nome do ganhador do salão de humor de Piracicaba aí. Um cara simples, ele foi super educado, eu só precisava saber o nome, mas, alguém tinha que entender aquele telefone, né? E foi você. Passando pelo corredor, aquela porcaria daquele celular, atrás da coxinha do teatro, tocando o telefone, nem sempre tinha aquele aparelho lá. Aí você ganha, né, a notícia. Aí você anda na Globo por aquilo. Porque se ninguém atende o telefone, derruba essa pauta. Não sei como eu vou saber. Numa época que não tinha internet, não tinha celular, como que ele ia descobrir o nome do ganhador do salão de humor? Ligando para o salão de humor. Ele fez isso. Pegou o telefone, achou o telefone em algum lugar. No horário da abertura lá, onde o assessor de imprensa não está sentado, assistindo. Está trabalhando. Está atrás da coxinha, alguma coisa está ali, carregando o piano. E atendi e foi muito legal, né? Legal, assim conheci o Carlos Nascimento. E você chegou a ter contato com ele depois disso? Não, com ele não. Mas então me fala mais isso, quantos números, os números do salão, aí a gente começou a conversar. Uma matéria ali. Eu tenho muitas amizades,
faz uma amizade telefônica, Legal. né? Depois o tempo passa, você perde um pouco do contato, a imprensa mudou bastante, não escuta mais falar das pessoas, hoje eles foram para outros veículos, tem os seus próprios canais, porque o pessoal mais velho vai para grandes TVs, ou tem um programa de entrevista dele, aí já não está no dia a dia, né? A gente está acostumado a conversar com quem são de fábrica mesmo, o repórter, né? Fazer a apuração. Aí o cara cresce, ele quer ficar só como âncora ali, né? Sim, porque sim. acho que é natural da carreira. Da carreira, Exato, né? você vai subindo, né? O jornalista em si é um cara que vai trabalhar até os 80 anos. Se ele não fizer um pé de meia, não é um grande salário. Então, não pensa que o cara é pelo glamour. O cara que tá na televisão aparecendo, ele é o bonitão. Falando do salário do Bonner por aí, desse pessoal, é astronômico mesmo. Mas o que tem de gente ali atrás, fazendo o trabalho para e ele, que não né? é tão bem remunerado quanto ele, aí é a realidade. Mas é a realidade de toda a profissão, Toda profissão praticamente, tem o né? Sempre tem destaque, né? um ou outro que chega no topo, Claro, a grande maioria é chão de Exato, fábrica, né? pesão de É boi. uma pirâmide, né? Não tem vaga para muita Não gente lá no tem. topo. Não tem. Senão também não. E nessa área cada vez menos, os veículos estão diminuindo, né? Eu não sei se estão diminuindo, eu vejo por um outro lado, é pulverizado, né? Também. Porque hoje na internet é tudo nichado. Então, você vai falar de corrida, que é um negócio que você também mexe aí, que a gente trabalhou junto, inclusive, né? Pô, o cara que gosta de corrida, ele vai pro canal de corrida, ele não vai ficar vendo o canal de cozinha, porque às vezes ele não gosta daquilo. Exato. Se ele gosta, ele vai ver os dois, mas são Exato. coisas distintas. Hoje não, hoje Então é pulverizado. pulverizou Né? demais, então- é muito lixado, né? Não tem jeito. Mas quando tínhamos mais jornal, e o Estadão, a Folha era... Nossa, era um calhamaço. Você tinha. Comprava por quilo. Aí, e não era só, né? A gente dá o exemplo para todo mundo estar ouvindo, Sim, né? Estamos indo além mar, né? Pela internet, todo mundo está vendo a gente do outro lado do mundo. Então é um jornal em todo lugar, é igual em todo lugar. Mas em Piracicaba. Então, você abriu o jornal, a página principal, os editoriais, É um padrão. a Né? política, cidades, educação, saúde. Então, várias editorias, vários assuntos, meio ambiente, esporte. Então, vários assuntos. Então, assim, cotidiano, a coluna social, e você ia virando cultura. Quantas editorias? Quantos repórteres? Quanta gente. Trabalhando. Entendeu? Hoje não. Você abre o jornal. Para correr o dia inteiro, imprimir final da tarde, distribuir à noite, para o pessoal de manhã tá com o negócio na mão. E as editorias? Você acha uma matéria de educação diariamente? Lá não acha. De saúde? Quando não acha de saúde, hoje o jornal está falando de algum problema na saúde. Então é quase o caso de polícia. Ou problema político. Mas você não vê uma matéria abordando a educação, a saúde, porque estão diminuindo. Então, os jornais estão diminuindo no interior. Isso é uma tendência também. Estão migrando, tá? Cada um está indo tá segmentando. Eu vejo que hoje eu recebo lá, eu sou de Rio das Pedras, né? Lá eu recebo, tem 2 jornais lá, e aí eles vêm, um arquivinho PDF lá, eles distribuição gratuita, Sim. E realmente é isso que você falou, são pinceladas normalmente no problema. Nunca é uma notícia falando de forma geral da educação, por exemplo. Sim. É sempre quando faltou alguma coisa, quando caiu, quebrou alguma coisa, nunca é mais profundo. Que é o que também vende, né? A polêmica. A polêmica vende mais e também tem outro fator, né? Hoje eu tenho o WhatsApp do pessoal, né? Você tem lá da prefeitura que tem muito conteúdo já publicado. Então, de certa forma, a própria prefeitura mata o jornal. Sim. Porque antes, para eu saber uma coisa que acontecia com o prefeito, eu tinha que buscar o jornal. Hoje não. Hoje eu entro no site da prefeitura e eles vendem a notícia lá no site. Mas também é do jeito deles, né? Do jeito deles. A versão deles. A versão deles. Então, os jornalistas que estavam nas redações, e a maioria deles foi emitido, migraram para outros veículos, muitos trabalhando em assessorias de imprensa na prefeitura, de Rio das Pedras, de São Pedro, de Piracicaba, uma equipe lá, produzindo textos e disparando esses textos, que vai parar nesses canais, ou dispara pelo WhatsApp, pelas redes sociais, publicam nas suas redes e vai para os jornais também, as rádios, não falou de rádio, não falou de TV, tem muito um canal de vocês aqui, é um canal de comunicação. Com certeza. E aí, de fato, a notícia que ganha no destaque no jornal é o problema, né? Então, se a assessoria solta uma nota no site da prefeitura dizendo, o projeto X foi assim. O repórter vai soltar uma, não foi bem assim. Sim. Aí ele vai contrapor. Mas se foi do jeito que a assessoria colocou, tem que botar outra notícia, o cara... Fica ali, né? Sim. Fica ali, morre ali. Esse é o problema de uma imprensa não muito ativa. Fica reproduzindo os releases que ele recebe da prefeitura. Eu até escutei eu não vou lembrar quem falou. Foi muito assim que o editorial de alguns sites menores era isso, eles assinavam Estadão, Globo, então eles ficavam lá com 3 telas abertas, abriam o jornal, essa notícia é legal, mudava de repente uma manchete ali, soltava no site dele, um clickbait lá, uma chamada, e fonte Estadão, e beleza. O Piranote faz isso em Piracicaba, né?
O Piranote, eu acho que Basicamente eu vi isso, no é. curso, né? Eu fiquei puto com o Piranote, começou a chegar umas notícias lá que era de outra cidade, mas eles colocavam acidente na rodovia. Aí eu falei, putz, será que. Sim. Aí eu clicava, não, era em Botucatu. Não quero saber de Botucatu, pô. É uma prática que ele tem para chamar dele, Pra para engajar, buscar clique, né? engajar. E chamar as pessoas para dentro do site dele. Sim. Infelizmente as pessoas usam isso. E é um mercado, né? Aquela história, né? Se ele não faz também, pelas matérias por si só, sem ter toda a desgraça, ele não Mas ele porque você conhece, mas Sim. é uma prática comum, né? é. Exato. Às vezes você quer a notícia de Piracicaba, Sim. está procurando se informar ali na sua aldeia, né? Na sua cidade. Mas vai ter notícia toda hora, né? Exatamente. Não é tão movimentado. Você vai ter umas notícias que também às vezes não tem graça nem de escrever, aí o cara desiste, né? Aí tem que buscar outra coisa, né? Sério. Tem que Ele vive do clique, né? E tem notícia que cansa também, buraco na rua. Pô, tá bom, mais um. Já, infelizmente, se tornou normal. Você fala assim, É demais, né? Bem comum. Mas assim, o que tem de novidades de projeto aí que você está desenvolvendo alguma coisa diferente, além de ter mudado aí a personalidade do Engenheiro da Notícia? Tá vindo alguma novidade? Tá mudando um pouco a forma, mudando o site. A gente sempre teve um site institucional. A gente Sim. hoje quer um site um pouco mais ativo, mais colaborativo, onde a gente quer um pouco mais de troca, não só com o nosso cliente, mas com quem está procurando notícia mesmo. Vai encontrar Vai notícia virar um séria. portalzinho de notícia. alguma coisa Exato, assim. exato. Legal. Com foco nos nossos clientes, Sim. sempre. Mas também produzindo notícias autorais. Legal. Isso é bem bacana, né? Porque estamos em Piracicaba, somos jornalistas, a gente tem uma equipe, né? 5 jornalistas, então todo mundo ali Bacana. produzindo é conteúdo. E estamos falando de Piracicaba, a empresa é de Piracicaba, Aham. a gente tem alguns clientes fora, mas são da região. Então estamos falando da nossa, Região metropolitana de Piracicaba. sim, estamos falando da nossa realidade. Então não Legal. vamos sair procurando notícias. Isso é bom, já fica um canal de comunicação aí com notícias condensadas, né? Sim, sim. Vai ter assinatura ou vai ser livre? Não, vai ser aberto, nada. Então tá aí, já Já fica a dica. engenhonoticia.com.br. Já fica a dica, Quem exatamente. quiser uma notícia de qualidade. Com certeza, né? A gente não vai competir com prefeitura, não tem necessidade de colocar notícias institucionais da prefeitura, por exemplo, mas vamos criar as nossas notícias. A gente tem Legal. gente que gosta de escrever, porque o jornalista gosta de escrever. Vamos fazer Contar a ações de história, né? contar Assim história. como todo ser humano, né? Ele quer ser visto, quer ser ouvido, quer aparecer. Pô, não é diferente. A gente também está aqui fazendo isso Sim. gratuitamente, de certa forma, né? Na verdade, pagando para trabalhar, né? Verdade. Porque a gente quer que as ganhar pessoas destaque, quer ouçam, né? buscar Quer ganhar essas destaque. histórias. Então, o ser humano ele tem isso. Então, o jornalista não vai ser diferente. Não, de jeito nenhum. Lógico, se puder ganhar para fazer isso, melhor. Mas se não puder, estou fazendo. Uma hora consegue, né? Eu tenho uma empresa e tenho meus clientes, mas tenho meus hobbies, eu tenho aquilo que eu gosto. Eu escrevo sobre cerveja de graça. Eu adoro escrever sobre cerveja. Meu hobby é escrever sobre cerveja e beber cerveja. Eu Se for procuro pago para cerveja. beber, então... Melhor ainda. Poxa, Então, ó, já conversamos sobre isso, inclusive, Já, né? várias Fazer um vezes. projeto aí de mostrar as micro cervejarias. tem 11 microcervejarias em Piracicaba. 11? Caraca. 11 dentro de uma associação criada oficial. Uma associação mesmo, fora os outros, que não estão na Isso associação. no município de Piracicaba, sem município de considerar Piracicaba. alguns agregados que tem aí na região. Não, em Piracicaba. Só para esse cara. Piracicaba. Caraca. 11 Piracicaba, cervejarias dentro da Piracema, que é uma associação que foi criada aí em dezembro, novembro. É recente. Ela congrega as empresas que fabricam E cervejas em você é o Piracicaba. degustador oficial da... O meu assessor de imprensa deles, mas é porque eu gosto de falar sobre cerveja, eu não cobro nada por isso. Para mim é um prazer enorme divulgar cerveja artesanal. E foi algo que eu descobri graças à assessoria de imprensa quando eu trabalhava no Sena. E o fato de a gente beber cerveja no Brasil, de alguns anos para cá, 2 décadas talvez, nos anos 90 ali, e é enganado cerveja que a gente bebe, né? Deixa de ser cerveja, não é cerveja. A indústria, algumas indústrias, né? Tem muito que esconder a Heineken. A cerveja da Heineken é por malte. A cerveja da Ambev não é. A Ambev começa a comprar algumas marcas para entrar nesse segmento do puro malte. Ela compra Colorado, ela compra outras marcas, mas ela não produz exatamente cerveja. Brahma, Skol, Antártica, eles têm 40% a 45% de milho na bebida, na composição. sua composição. Então, qualquer coisa que tenha 45% de algo que não é aquela coisa, não pode ser. Não pode ser aquela coisa. Não pode ser considerado. Eu vi comentei com você, eu encontrei um garoto, moleque, ele trabalha numa cervejaria aqui de Pira, ele tava fazendo um curso em São Paulo de sommelier. Ele tava falando muito isso. Na escala, não tem jeito, né? Pra vender e atender, custo, porque a artesanal, ela fica mais cara, né? Ela tem uma vida útil menor. Não, mas vida tem útil não. cervejas. Tem, A Heineken, é o que ele falou, a Heineken, pô, é uma das maiores cervejarias do mundo.
Sim, mas Sim, no por- Brasil ela já deturpou um pouco, na Não. verdade. Não, tem? mantém um por malte. Pode ter algumas diferenças ali, talvez a composição, algo a mais, a menos, mas é por malte, não tem milho, é de juntos. Ah, tá, entendi. A Budweiser, por exemplo, foi arroz, mas ela nunca escondeu isso. Tá a escrito receita lá no dela. rótulo dela, Escrito arroz. cerveja de arroz. Exato. A Ambev nunca escreveu que ela tinha milho. Hoje escreve, graças ao professor do Sena, esse cara, Caraca. que escreveu um artigo que não conseguiu publicar no Brasil. Caramba. Opa, e passou Bloquearam para a mim. Ambev. Não é bem Ambev, Não né? vou entrar nesse detalhe, mas... Vamos entrar. Mas ele não conseguia. Então aí um dia eu encontro ele no corredor, ele me deu um estudo em inglês, eu falei inglês, científico ainda, né? Aí eu fiquei no Google lá uns 15 dias para entender tudo que ele estava escrevendo. Aí eu liguei para ele, professor, isso que você está falando é isso que eu estou entendendo? O que você está entendendo? Tem milho na cerveja? Não tem. E é toda essa porção aqui, né? Porque algo tiver um pouquinho lá, 5%, 10%, sei lá, 45% de milho, sim. Mas tá numa cerveja, pô. É uma pamonha, é quase um curau, né? É um puro creme do milho. Ele falou, Nem é sim. produzido em Piracicaba. Exato. Não, era, né? Já tinha o início da cevada pura. Não, A nós cevada falando a existia. cerveja de milho. Ah, sim, nem é. Né? Por sinal, só um adendo nessa história, ele usa a cevada pura para fazer o comparativo zero dele. Ele parte da cevada pura. Porque ele tinha uma tabela, esse é o zero, daqui para cima é cerveja, daqui para baixo não é. Ele usa a cevada pura. Que ele precisava de cerveja, de referência. A referência dele foi usada a cevada pura. E ele escreve esse artigo, e na época eu estava indo pro Fantástico toda semana, eu tinha um cliente aqui de Piracicaba, que fazia umas medições, é um advogado que trabalha com comparativos de velocidade, é bem bacana o instituto, chama IAPA, é aqui em Piracicaba, o senhor Renato Orsi. E ele ia toda semana dar uma entrevista no Fantástico, falar desses rachas de rua. O cara falou que estava a 60 por hora, mas pela medição aqui, que era uma coisa científica, mas para ele faz, o cara estava a mais de 180. Ele ia lá fazer. Então eu ia no Fantástico toda semana gravar. E aí, numa dessas, eu estava com o estudo na cabeça, encontrei uma repórter batendo um papo ali. Manda esse estudo para mim, mandei um estudo para ela. A gente estava às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, onde a Ambev já tinha comprado tudo quanto é, toda a propaganda. Tudo que ela estava patrocinando tudo já. Então, o cara falou, olha, aqui essa matéria não vai entrar. O repórter de Jogo Limpo, né? Falou, aqui não vai entrar essa matéria. Eu vou lá, puta matéria. Espaço publicitário, exato, né? Tudo. Aí ele falou, aqui não vai entrar. Soltar um negócio desse, cai tudo a verba embora, né? Eu volto assim, falei, e agora? O que eu faço com essa reportagem? Liguei. Um amigo na Folha, ele falou, vou te passar para o editor. O editor de ciências. Outro caderno que você não encontra mais com facilidade nos jornais. Tinha uma editoria de ciências. Né? Isso faz 12 anos. Aí eu liguei para ele, expliquei a história, ele falou, me manda aqui. E mandei, acho que até por fax, não sei, por e-mail mesmo. E aí ele me retorna, ele falou, posso falar com o professor? Eu falei, claro, passei o contato do professor para ele. No dia seguinte, eu guardo como um troféu, né, essa matéria, porque foi a assessoria que levou esse. Sim. Para mim é um troféu. Tem aquela página, aquele facsímile da Folha, onde as colunas assim vão explicando o título, cerveja brasileira por milho, alguma coisa assim. Não é puro malte, puro milho. Exato. E aí ele põe a tulipa no meio, assim, né, que a Folha gosta de trabalhar fazer assim. umas imagens. A tulipa amarela da cerveja, e dentro todas as cervejas e a porcentagem, né, de milho que ela tinha. Então ele foi colocando ali. Pegou o estudo e botou ali. Sim. Traduziu para uma linguagem mais popular também. Exato, mais sim. fácil de visualização. Isso cabe também no jornalismo, porque a coisa que eu mais gosto de escrever é o jornalismo científico. Né? Eu fiquei 5 anos na assessoria da empresa da Exalc, fiquei 10 anos aqui na USP de Piracicaba. E o que era muito gostoso é você entender o estudo, pegar, conversar com o professor e traduzir para o jornalista. Isso cabe ao assessor de imprensa. A função que eu mais gosto. Se eu pudesse fazer isso, eu faria só isso. Deve ser legal mesmo. E essa história... E sai muita coisa de produção ali. Quando chega no público. A USP de Piracicaba é um negócio absurdo. É uma das maiores produtoras de... Muita informação, muita notícia. Antes disso, esse mesmo professor já tinha feito uma matéria, uma pesquisa muito legal com o McDonald's, com a carne do McDonald's. Estudos muito legais. Só que tudo isso foi criado antes do Facebook, quando não disse boom. Se não, hoje viralizava assim com muita facilidade. E a matéria da cerveja também foi muito legal. Vale a pena pegar um projeto, pegar um estagiário, começa a caçar esses artigos e a gente vai criar um canal aqui só pra falar disso. Tá tudo no Google, cara. Já tá tudo lá. Então hoje já tá disponibilizado. Não, você encontra, mas são notícias que já... Mas reviver elas. Seria ótimo.
Seria ótimo. Fazer um conteúdo Legal. nesse sentido. Aí, por conta disso, Fica a ideia aí para quem quiser fazer, porque a gente já não tem mais tempo também. olha que legal, veio uma revista científica, essa que você compra em banco comum, eu vou lembrar o nome dela, Ciência Hoje, não é Ciência Hoje, que a Ciência Hoje é mais séria, mas bem popular, parecida com a Super Interessante, mas um outro nome. E aí fizemos uma matéria sobre os laboratórios da Exalc que pareciam esse CSI mesmo, sabe? Ele, olha, aqui foi descoberto o que tinha na cerveja, aqui no McDonald's, e o cara foi usando esses chavões através de mim, a gente, da assessoria de Legal. imprensa, né? Não, eu porque eu tava ali, mas Sim, fomos sim. pegando, olha que legal, ele fez assim 6, 7 páginas da revista, mostrando que cada laboratório já tinha desvendado, tinha descoberto Piracicaba, coisa simples até. Simples em partes, né? Para quem tá ali, vivendo. Você fala, tudo é simples para quem conhece. Né? Sim. Tem esse fator, né? Você vivenciou aquilo, Sim. mas é interessante porque você pegava aquele negócio que é complexo para o público em geral e traduzia, né? Aí você põe isso numa revista popular, né? Deus, cerveja tem milho, né? A carne do O cara McDonald's tá tinha comendo, aquela. bebendo, não sabe nem o que Sim, que é, né? porque era bem bacana no McDonald's porque tinha aquele mito, né? De que era Da minhoca, minhoca, né? Exato. E os caras não. E um aparelho também simples, que tem em qualquer laboratório. Não, a gente coloca aqui um espectrômetro de massa e a gente sabe o que tem aqui. Não tem minhoca na carne do McDonald's. Não. Também não tem carne, mas não tem minhoca. Se tivesse minhoca, teria um pouquinho de carne. E um pouquinho de terra também. Terra ali. Caraca, é interessante saber disso, porque fazendo ideia, né? Acho que o etanol também teve uma descoberta. O etanol foi aqui, foi feito, foi algo assim. Não sei. Do que você está falando. Primeiro carro a etanol. Eu não sei o que é Exalc brasileiro, mas não sei o que. Não é Exalc, é o IAC, né? Tinha o Instituto Açucrial, quando foi criado o Proal, foi aqui dentro de Piracicaba, dentro do IAC. Mas também tem uma história, que aí remete aos anos 30, que a família Bottin criou o primeiro carro lá no usina Monte Alegre. O Cavendic lá, e o cara... Olha só. Exato. Essa coisa de a gente vê em filme, o cara colocando cachaça, uísque no tanque do carro, o cara fez isso na usina Monte Alegre. E tem uns registros lá, falar com o valor de lote, tem umas fotos. Legal. Família Bottin, um cara que era ucrânio lá na usina Monte Alegre, e o cara fez o carro dar com álcool naquela época, pequenininho. Com cachaça. Cachaça. Né? Sei lá, água quente, sei lá o que era. E jogou no tanque. Piracicabana é virado também. Depois o Proalgo em 78, né? Os caras participam ativamente no processo, né? É por isso que nossa região é forte na cana, né? Sim. Muitas usinas, a Raizen desenvolveu aqui, né? Sim, na frente, né? Mas o IAC, né? Desenvolvendo cana, começou lá, né? Assim, desenvolveu lá. E depois, mais pra frente, pouca gente sabe, o biodiesel, o carro flex, que foi desenvolvido aqui numa outra empresa de tecnologia. Já até mudou de nome aqui em Piracicaba. Olha só. O motor, a Flex foi desenvolvido em Piracicaba. Nossa, real. Estamos descobrindo mais coisas de Piracicaba. Não comunica muito bem também não, porque é umas coisas grandes. Não, são coisas antigas, né, cara? Mas o Flex já tem uns 30 anos. Não, Flex, não. Não. Quanto tempo tem? Por aí, né, de 2000 Eu tô com 40 já. Velho. Acho que em 2004, 2005, acho que o primeiro carro Flex deve ser por ali, né? Entre 20 perto de 30 anos, é por aí. É verdade. Bastante tempo. Isso é notícias antigas. Você chega lá, ou não. Que nem era Flex, ainda tinha outro nome, bicombustível, que a gente falava. Bicombustível. A sua carreira você começou trabalhando com assessoria de imprensa, mas como empregado de alguma empresa ou freelancer 100%? Quando eu saí da faculdade, eu ainda tinha uma loja, né? Isso. Precisava do meu trabalho, dessa loja que era com meu pai. Aí meu pai saiu, é uma loja de ferramenta aqui na Vila Resende. Mas logo que a faculdade termina, eu vi que eu não queria ficar cuidando daquela loja, que eu herdei aquilo, era uma coisa assim, cuida da loja ali, é da família e tal, eu não queria mais. Eu fecho a loja e consigo um cargo de estagiário dentro do Engenho Central, na Secretaria de Ação Cultural. Fiquei ali por 2 anos como estagiário. Até então você não tinha trabalhado com nada nesse segmento diretamente? Não, mas sim, eu já o diploma. Tá. Já estava formado. Já estava formado. Eu me formo em 96, dezembro de 96. Eu gosto de brincar com meus colegas da nossa profissão, eu sou mais velho, 4, 5 anos mais velho que essas pessoas, e elas são mais velhas de profissão. Elas já estão comemorando aí 30 anos de profissão, porque na faculdade elas já foram fazer estágio, já começaram a trabalhar, então elas saíram 4 anos na minha frente. Sim. E depois mais 2, porque eu ainda demoro... Tinha que cuidar da loja, pagar as contas, né? Exatamente. Não dava pra fazer. E eu não consigo esse cargo assim rapidinho. Eu até fechar a loja, ver que eu realmente não queria aquilo, eu entro na profissão em maio de 98, onde eu vou trabalhar no Engenho Central e fazer o 25º Salão de Humor de Piracicaba. Onde eu conheci ali meus grandes amigos na área de Foi caricatura. nesse momento que o Carlos Nascimento ligou.
Ou Foi. em outro? Não, foi nesse salão, dia. Foi nesse salão. Na sua estreia. Foi. Não, eu já entrei em maio, né? O salão. Em profissão. Sim. O salão de humor vai acontecer em agosto. Eu entro em maio já para começar a trabalhar ali. E eu fiquei 2 anos, né? 2 anos e meio, um pouquinho mais, até o final de 2000. Quando muda o governo, aquelas mudanças de governo, aí eu saio e viro freelance. Aí eu começo a procurar alguns clientes e já consigo 2 ou 3 clientes pequenos, mas ainda morava com a minha mãe, eu ainda era solteiro, não tinha filho, então a vida é mais barata. Mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Mas sempre na assessoria de imprensa. Sempre. Cheguei a fazer alguns bicos em algumas rádios, cheguei a sentar em microfone e fazer um programa, mas trabalhar efetivamente nunca trabalhei em nenhum veículo de comunicação. Cheguei a sentar na redação e, ó, se quiser que a notícia saia, você escreve aí, pode sentar aqui no computador. Eu sentei e escrevi a matéria ali, se quisesse que ela saísse no outro dia. Entendi. Faz parte da assessoria de imprensa, né? Sim. Mas é assim, o cara falou, ó, eu gostei de sua notícia, não se tinha internet como tinha hoje. O computador é quase uma máquina de escrever. Sim. Eu podia fazer na minha casa, mas eu tinha que ter disquete, ir para minha casa, gravar no disquete porque não tinha internet. E voltar lá. Então, 2 trabalhos. E você levava o disquete, você perdia o disquete. E ainda, pra quem tava ali meio duro ainda, o disquete custava dinheiro. Cara. Então, cara, você até escreve. Você sentava na redação e escrevia ali a matéria pro cara. Já editava, ele já via ali, estava tudo certo. Já mandava a produção. Já mandava a produção. E aí, começou assim. E aí você decide abrir o CNPJ, mesmo formalizar a empresa, começar a pensar negócio em que momento? Sabe que isso é até interessante porque nessa mudança, eu tinha uma sócia que acabou de sair da empresa, né? A empresa nasceu no mês de janeiro. Está fazendo 18 anos nesse mês, exatamente. Meus parabéns. Mas quando eu e ela nos juntamos, era o mês de abril. A gente passou a contar A partir de a partir de abril. Ah. Não, a partir de abril. Então, vamos dizer que a empresa teria que fazer 18 anos daqui 3 meses ainda. Mas com a separação societária, eu falei, vou trazer para a data oficial de novo. E já quando você muda o ano, você já muda a data, né? Isso aconteceu agora, há 4 meses atrás. Então, voltou a ser janeiro. A data oficial é janeiro. Eu realmente abro o CNPJ da empresa, que precisava. Um cliente pediu. Sim. E engraçado, a gente não pode Pediu que precisava de nota fiscal, provavelmente. Exato. E quando eu fechei a loja, minha loja, também é bem interessante, é engraçado, né? Eu fui no escritório de contabilidade, porque eu sou o número 1 desse escritório até hoje. Que beleza. Então, a gente criou meio junto. Era um amigo que estudava na frente da Unimep. O bloco 8 da Unimep era dividido. Do lado de cá era a comunicação, do outro lado era a contabilidade. Se meu amigo abriu um escritório de contabilidade, eu abria o Engenho da Notícia. Mas isso depois. Como eu não fechei a empresa, eu usei o mesmo CNPJ. Mas teve umas mudanças e foi em janeiro. Eu aproveito o CNPJ que está aí. Eu carrego o CNPJ há mais tempo. Mas não posso dizer que empresa tem 30 anos, né? Seria até mais. Não, tem 18. Porque como engenheiro da notícia mesmo, você teve que mudar contrato social, a rede social, atividade social. Exato, tudo. O engenho, exatamente, de janeiro de 2006. Passa a existir e porque eu precisava emitir nota, né? Alguns clientes. Começou de sopetão. E eu falei, não quero, nunca mais vou ter uma empresa na vida. Assim, tipo, CNPJ. Porque quando eu achei, não que na informalidade, eu imaginava fazer alguma coisa na área de assessoria de imprensa, mas eu não imaginava tanta burocracia. Pô, trabalho na minha casa, faço os textos pro pessoal, mas isso foi crescendo, isso foi tomando corpo. Então, isso foi bacana também. Precisa profissionalizar, né? Precisa profissionalizar. Fui aprendendo isso com o tempo, onde eu fiquei de 2000 a 2006, dessa forma. Há 6 anos. É muito parecido com o pequeno empresário que começa mesmo, né? Começa comprando um produto, vendendo porta a porta, vendendo. O Alessandro é o caso, assim, muito. Aqui na época não existia MEI, né? Então, não, MEI. Exatamente. Eu nem sei se não, MEI não pode. A classificação dele não pode entrar no MEI. Né? Sim, também. E o que vem a ter, e eu na época foi nos primeiros, vamos nesse enquadramento aí, foi o Simples. Sim. O primeiro Simples, depois surgiu o Super Simples. Isso. Então abri empresa como Simples. Já foi um alívio, né? Um alívio, porque senão pagava COFINS, aquele monte de coisa que aí não teria condição. Assim eu consegui abrir a empresa. Uma carga tributária alta, foi passando de transição de regime em regime. E a publicidade e propaganda e marketing paga o imposto é muito mais alto. A assessoria de imprensa é menos. Mais acessível. Mais acessível. O governo explora menos. É porque não mexe com dinheiro, é o primo pobre da história. A publicidade e propaganda está atrelada às comissões, então o imposto é mais alto mesmo. O aporte para o mercado de marketing é muito maior. Opa, muito maior. Muito maior. Sim. Você mexe com verba, né? Sua empresa é o primo pobre da história. Só faço o texto. É bem isso.
Assim começou. Pô, legal. E funcionário, como que é? Porque a maioria dos empresários que a gente conversa aqui tem um problema muito grande com funcionário. Mão de obra, rotatividade. O seu segmento também é assim ou já tem um pessoal mais qualificado? Não é qualificado, mas isso é quase que um lado triste da história, né? Porque, em geral, as pessoas começaram a migrar para a assessoria de imprensa por falta de espaço na imprensa tradicional. E eu não tive esse problema. Você já Eu começou queria, assim. Exato. Então, hoje eu tenho uma empresa estruturada, tenho 5 jornalistas trabalhando para mim, tudo bem, mas São é um monte de pessoas. Vieram do jornalismo Exatamente. tradicional e... Perfeito, exatamente isso. São todas qualificadas, pode trabalhar com pessoas mais velhas, não pegar ainda o iniciante, porque você pega o pessoal mais traquejo, e o que também tem mais dificuldade de entrar, né, no voltar para o mercado. E ninguém quer voltar para o mercado, porque é o que a gente chama de hard news, né, que é essa coisa de ir para a rua do jornal, andar na chuva, aí jornalismo raiz. Enfiar nos buracos. no buraco e na delegacia, né? Tudo, depois de uma certa idade, pode até ser gostoso, sabe? No começo, aventura, interessante, mas depois de um Tem tempo... quem goste. Tem. Até tem uns amigos mais velhos aí que são malucos por uma delegacia. Mas depois vai cansando Porta de disso. cadeia, né? cara. Como advogado, né? Mas é ali que está o negócio, né? É, sensacionalista, né? Mas não é só isso. Não. Além do sensacionalismo, o sensacionalismo vai da índole do jornalista e da índole e da prática do veículo. Porque você tem uma coisa muito séria e um material muito qualificado, que é o BO. Sim. E Tem ele bastante, é rico em detalhe, né? riquíssimo. E ele é aberto. Sim. Você chega, É um ele fica documento lá no público, né? balcão, documento público. Ele fica lá, em cima do balcão da delegacia, para qualquer pessoa ver. Você pode ir lá, lógico, você vai lá e transforma aquilo numa notícia. A notícia está lá, mas se você vai escrever de forma sensacionalista, vai apresentar aquilo de uma forma mais simples ou grotesca, ou ali é do jornalista, vai daí no jornal, a prática que ele quer dar para aquele tipo de notícia, né? Mas o material está ali. Traduzir o texto. Exato, e ali O que você fazia dentro da ciência, o cara faz isso dentro da cadeia. Exato. Na porta da cadeia, dentro da cadeia, não que lá não. Na porta da cadeia. Na É, porque porta. ali você tem os termos técnicos também dos Sim. policiais e tudo mais. Mas vai mesmo filtrar. que você não entrevista o delegado, ali ali. tá tudo. É, então. Ali já é a sua fonte. Você pode transcrever o que está ali, que não tem problema Não tem nenhum. problema nenhum, né? Pode, se você usar o nome da pessoa, não, depende do que for. Pode Não cabe, acarretar um processo. Pode. É, porque o boletim acarretar um também- processo. O boletim também é inicial, né? Depois essa pessoa é julgada Exato, e é inocentada, isso, você isso. toma na cabeça. Exato. Você pode preservar o nome, né? É, o que a rede social não faz hoje, né? Ai, A rede Não. social, ela estuda uma Não matéria. faz, mas aí não são jornalistas, né? São os É, a rede social, né? porque a o rede, público em geral. a rede social, Ativa no ela dinamizou muito, né? Eu tava comentando acho que no curso que a gente tava fazendo, né? Quando caiu o avião aqui. Sim. Eu estava aqui, eu fui lá, dá um desespero. O que tá acontecendo? Será que posso ajudar alguma coisa? E eu ali olhando, não filmei, não fiz nada. Daqui a pouco começou a pular no WhatsApp a notícia. Ó, caiu. Falei, gente, como que vocês têm essa notícia? Eu tô aqui do lado. Acabou de acontecer. ver. E chegou por assim, num grupo aleatório do futebol. Eu falei, cara, e assim, o pessoal não tem o cuidado, né? Não tem filtro, a preocupação. Expõe. Filma ali, já sai Não, falando mas de isso- asneira. Então, eu tenho uma história que me emociona um pouco. Eu acho que o Felipe sabe. E eu fotografei uma época a Stock Car. Na verdade, a Stock Car Light, porque eu trabalhava com dois pilotos que faziam a Light, né? Quando tinha Stock Car Light. Teve uma morte de um piloto nessa corrida. E eu estava lá. E eu fui o único fotógrafo que fotografou ele esticado ali no chão, morto, porque no momento que ele estava ali, ele estava dentro do carro, foi retirado. Já tinham varrido a pista toda com todo mundo. Só que eu estava, Interlagos é muito grande, estava lá no final, numa outra curva que ninguém fica, e eu vim caminhando a pé. Quando vi a bandeira vermelha, eu vi que ela foi interrompida e vim caminhando. Então, esqueceram de mim. Eu estava ali. E quando eu estava com uma tele, né? Eu tinha uma câmera grande, para fazer automobilismo você tem que ter uma tele. Distância, né? Aí de repente eu vi aquela cena, o cara ali esticado dentro daquela, já naquela, Um saco lá, naquele né? saco fechado, né? Eles estavam fechando ainda. E eu, quando vi aquilo, o instinto jornalístico é forte, e eu peguei a câmera e comecei a fotografar. E ali até fechar no saco, então eu tinha essas imagens. E nisso, a pessoa me viu, não estava tão longe assim, falou, quem lá, pega aquele repórter lá, tal. Aí o cara vem e retira da pista, me acompanha mais ninguém, todo mundo muito educado. Eu continuei com a minha câmera, mas eu já tinha registrado o fato. E acabou a corrida, não teve mais corrida aquele final de semana. Eu fui pro meu carro e aquilo não saiu da minha cabeça. E eu só vi do pessoal da imprensa. Era pegar o telefone e vender a foto. Uhum. Só eu tinha aquela foto. E eu guardei aquelas fotos por um bom tempo, mas eu não vendia foto. Eu tive essa coisa de falar, não quero explorar isso de jeito nenhum. Podia ter ganho, podia ter... Às vezes não poderia ter ganho dinheiro.
Mas notoriedade sim. Teria, né? Teria ido parar na capa do jornal. 5 minutos de fama. Um Estadão, uma Folha, com certeza eu entraria com aquela foto. Seria a capa do jornal. Cheguei em casa, não estava bom, já guiei de São Paulo para minha casa aqui e a cabeça não parava, ver aquela cena. Hoje, não precisa expor esse tipo de coisa, né, cara? Não. Faz mal pra você e pra todo mundo. Isso. Eu penso que sim. Mas cada um é cada um. Grande né? parte. Grande parte não, mas uma boa parte. Eu acho que esse é um grande problema da mídia, né, social. Quem tá com o celular na mão, ele quer uns 5 minutos de fama pra ele. O cara não faz notícia, ele expõe fatos. Ele expõe fatos. Da maneira dele, né? Isso que é o pior, porque ele não tem filtro nenhum. Hoje eles são seguidores, essa coisa a gente nem discutia isso naquela época. Outra pegada. Faz tanto tempo. Hoje ganhou uma proporção que o cara filma um acidente e a rede dele bomba, e hoje é uma métrica, né? E aí mesmo que ele não venda aquilo. Não, mesmo que ele não venda, ele quer ter notoriedade, né? No meu apareceu, cresceu o número de seguidores, número de curtidas naquela imagem, no vídeo. Eu não sei onde foi que eu vi também uma ceninha, não sei se era uma charge de um acidente, a pessoa saindo do carro, tipo, morrendo, me ajuda, e uma galera em volta. Peraí, uma live aqui, e vira, que é um problema que surge com a rede social e o dinamismo de tudo, né? Todo mundo com o celular na mão conseguindo transmitir. Você banaliza a vida, né? Você não socorre o cara. Falta um pouco de compaixão. Quais são as maiores dificuldades nesse segmento, comercialmente falando? Assim, é tranquilo vender assessoria de imprensa? Não é. Conseguir clientes deve ser difícil. Não é porque as pessoas ainda confundem um pouco. E quando você senta numa reunião para explicar aquilo que você faz, aquilo não é nem... Na maioria das vezes não é o que o cara está querendo comprar. Ele estava buscando marketing, caiu com você... Não, às vezes ele sabe o que é, mas ele não entende como vai funcionar. Você explica. Aí ele desiste. E ele vê que não é uma coisa imediata. Não é uma coisa simples. A gente tem uma transparência, a gente tem um jeito de falar que não engana ninguém. Senão a gente não está há 18 anos fazendo isso como empresa, né? Mas falo porque uma pessoa dessa, uma empresa dessa te contrata pensando que ela vai ter resultados imediatos e se não, ela nem contrata. Ela nem contrata. Não, porque daí ela te procura. Ela cai numa realidade. Ideia que vai dar resultado imediato. Exato. Tem. Imediato. Ele vai se ver no jornal no dia seguinte, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica, né? Ele vai se ver, ou o produto dele, ele vai estar nos jornais no dia seguinte, vai estar dando entrevista em rádio no dia seguinte. E não é assim. Primeiro, uma assessoria, você pega para trabalhar uma empresa, é uns 2, 3 meses, sabe? Por quê? Porque o jornalista da redação, do outro lado do balcão, que a gente gosta de falar, ele tem que sentir confiança naquilo. Eu chegar e levar um produto para você e jogar em cima da mesa aí... Vai resolver nada. Não, você vai desconfiar. Porque, em primeiro lugar, o jornalista é um ser desconfiado. Por natureza. Por natureza. Isso a gente aprende na faculdade. Se ele, qualquer coisa que ele ouvir, ele achar que é uma notícia, vai dar um tiro no próprio pé. Né? Exato. Uma hora ou outra vai se dar mal. E aí se dá mal mesmo, a ponto de enterrar a carreira. Pode não gostar de determinados jornalistas, aquele que está lá em cima, tal, já está velho, mas aquele cara comeu grama. O cara chega lá em cima, né? Porque credibilidade é um negócio que é difícil de ganhar. Você conquista, né? Mas perder de um dia pro outro. Botou a vírgula no lugar errado, já era. Por isso essa coisa de trabalhar com político, né? Tem muito tato. Porque pra ele, tá aqui, a notícia é essa, peraí, tá essa a notícia, vamos ver se é mesmo. Porque eu posso levar pra você, mas você vai checar. Eu, como assessor, trago a notícia, você vai checar. Você vai publicar aquilo? Já aconteceu de eu mandar, então, a gente tem credibilidade. Mas as notícias que são inofensivas, entendeu? Tal produto já tem no mercado. Você vai publicar, acreditando que realmente tá lá, porque eu tô avisando que tem, porque eu quero vender, o meu cliente quer vender, então tá lá no mercado. Não tem muito o que checar algumas coisas. Mas quando entra um assunto sério, fala de alguém, envolve terceiros, tem que checar. Uma prática jornalística. Aí vai nas fontes. Claro. Vai acreditar no que eu estou falando? Pode, piamente, a gente pode ser os melhores amigos, somos irmãos, mas você não vai publicar sem checar. É sua credibilidade, assim, você que entregou a notícia tem a sua credibilidade comigo que recebeu a notícia para publicar. E você tem a sua. Mas eu tenho a minha perante toda a população que está acompanhando aquilo ali, né? Exato. O leitor e aquilo que lê vai passar aquilo como verdade. Então isso vai longe, é sério. Nem todo mundo entende isso, né? Então, quando você chega e explica realmente, uma assessoria de imprensa é legal, você está precisando, eu sei o diagnóstico, você procurou, é verdade, obrigado, estamos aqui. Mas não vai funcionar esse mês. Vai até funcionar, você tem multa do produto, você tem isso, aquilo, você inventou alguma coisa. Você pode dar sorte de conseguir trazer resultado rápido, mas não é o padrão. Mas não é o padrão. Espera lá, uns 2, 3 meses para você conseguir escalar o negócio. Né? As pessoas são ansiosas hoje. É natural, né? E todo mundo acha que o filho dele é o mais bonito, né? Meu produto é o top. Aí você chega e fala, não é.
tem mais uns 15 no mercado igual o exato. seu. Melhores. Por isso é fácil, realmente não é muito fácil essa história que você está falando. Ó, galgar porque cliente, não é assim. Eu fico pensando como empresa, você tem lá o seu departamento comercial, que tem que fazer as visitas, fazer a prospecção, todo o processo de uma área comercial. Sim, Deve ser tão difícil quanto vender contabilidade. Deve ser tão difícil quanto vender contabilidade. provavelmente. Porque ele é contador, né? Não, mas imagino, né? Porque confiança, né? Sim. Contador. Isso, e aquilo que você falou, por exemplo, ele falou que tá com o contador dele a vida toda de empresário, tá com contador. Como que você não entra, né? Tipo, e a maioria das empresas são mais velhas, mais tempos de CNPJ, você tá com contador aí há 1000 anos, não vai trocar. Sim. É que no caso de uma assessoria de imprensa, diferentemente da contabilidade, que toda empresa tem um contador, assessoria de imprensa são poucas que tem. Então, né? mas aí é o lado Mas, negativo, porque então. eu tenho que explicar o que eu vou vender e ver se Não, mas é encaixa. uma questão cultural, né? Sim. Acho que falta um pouco da cultura de as empresas, as pessoas aí mais expostas entenderem que precisa de alguém assim, né? Falta. Não é nem um serviço que o Brasil criou. É o RP, né? Isso já vem dos anos 40 nos Estados Unidos. Caramba. Isso. Logo pós-guerra ali. Entra a Ford nos anos 50. Mas o Relações Públicas, né? Públicas, é. Exato. Você falou RP, eu Sim, vamos falar com... Sim, é o Public Relation. Uhum. Então, você tem essa cultura dos Estados Unidos dos anos 50. No Brasil, isso chega muito mais tarde, no final dos anos 70. E a minha sorte enquanto empresa, é que eu já estava aprendendo isso pela faculdade em Piracicaba, mas lá no interior. E não tinha ninguém fazendo isso, de forma institucional. Eu não criei nada. Longe disso, eu falar, não, Marcelinho, não criei. Mas Você trouxe o conceito para a região. quem tinha assessoria de imprensa em Piracicaba? A prefeitura e a Câmara Municipal, só. É só os políticos. Só político. A prefeitura como instituição mesmo. Né? Os órgãos. Os órgãos oficiais, né? A Exalc não tinha. Olha só. A Exalc só foi ter assessor de imprensa quando fez 100 anos em 2001. Caramba. E logo em seguida eu vou trabalhar lá. Ela era um departamento que nem podia chamar de departamento. Mas a partir do centenário da Exalc. Mas estamos falando de uma USP. Em Piracicaba não tinha uma assessoria de imprensa. Me orgulho muito ter ido para lá. Meu grande emprego, assim. Nessa época eu era estagiário do Exalc. Aí eu começo a fazer assessoria de imprensa de uma forma um pouco mais profissional. Aí a gente vai ganhando espaço, você vai fazendo, ninguém mais fazia, procura ele. Quem faz é ele, não tem mais quem faz. Só tem ele. Exato. Então hoje são 18 anos. Só tem ele, mas ainda bem que era bom, né? Mas aí eu acho que é oportunidade, né? Sim. Talvez. Acho que tem muita gente melhor do que eu, sou melhor. Mas não tinha ninguém fazendo. Sim. Aí foi a coisa de chegar primeiro e eu ocupar o espaço. Beber a limpa. Você não acha um grande escritório de assessoria de imprensa em Limeira. Você não acha um grande escritório de assessoria de imprensa. E você atende cidades da região aqui também. Atendo, mas não. O foco é Piracicaba. O foco é Piracicaba. Rio das Pedras não tem cliente. Rio das Pedras, só o dono dos gados lá. Mas tradicionalmente no interior não se tem muito, né? Nos veículos, nos grandes instituições tem, os grandes centros tem. E na prefeitura de Limeira tem, na prefeitura de mas da Câmara tem. Mas aí é interno, né? Deve ser funcionário direto, não é uma empresa. Não é interno. É funcionário. Concursado. Ou concursado. Alguns tem prefeitura que está mais avançado, tem concurso, né? Senão o cara faz um cargo de comissão, põe alguém ali, e fica 4 anos e depois vai embora. Aí que é ruim para a profissão, né? Não profissionaliza, não cria o departamento, não cria essa cultura. Que você tem um cara ali de funcionário público, mesmo concursado, é muito legal. E longo prazo também ele tem um histórico maior. Exatamente. Né? E o comissionado também vai sempre puxar a sardinha do jeito que ele quer ali. Exato. Né? Estou te pagando, você tá aqui, se você não fizer, você vai embora. Ele vai ser jornalista, ele vai ser um agente político. Aí é complicado. Quando ele chega do outro lado do balcão, né, o cara vai sempre desconfiar. Ainda bem que o jornalista já tem essa índole, tem esse filtro. Tem que ter. Chegar e receber tudo de político, com interesse de cidade, com interesse... né? Você acha que tudo vai acabar no jornal? Mas enfim, quando você tem um cara que realmente passou por uma escola, e não que eu seja defensor de diploma, porque tem uma discussão sobre diploma jornalístico também, eu não sou defensor do diploma, acho que qualquer um pode ser. Como nos Estados Unidos não precisa de diploma. Não? No Brasil, inclusive, é um dos poucos países que exige diploma. Deve ter uma meia dúzia de países que exige diploma. Na verdade, não precisa. A maioria do mundo não precisa. Mas, noções de ética, entendeu? Isso. Mas isso em qualquer lugar. Né? Mas bom senso e ética. Minha esposa, que tá aqui, que é cabeleireira, precisa ter. Sim. O contador precisa ter. Então, o fio verde precisa ter. Com certeza. Então, quer dizer, isso cabe em qualquer lugar. É sempre ser humano, né? Não é profissão. Deveria ser, né? Bom senso e ética. Costumo dizer que se estão ensinando na faculdade é porque estava faltando.
aí. Na sociedade como um todo, né? Eles Exato. passaram a colocar esse filtro a mais. Exato. E no Brasil, você tem a Casper Libro. Eu estudei, fui fazer minha pós-graduação lá, que é a escola mais antiga do Brasil. Mas é uma tradição no Brasil de ter essa Fazer a escola, formação, né? Ter a formação. A maioria dos países do mundo precisa. Não, eu acho que é importante, porque tem pessoas aí que às vezes querem seguir aquele caminho e não trilharam um caminho antes que pudesse chegar ali, né? Tem essa base. Então tem uma escola que faça essa formação, mas realmente exigir uma formação, não sei, talvez... Em outros países você faz o quê? Você faz uma especialização naquilo. Tanto que o jornalismo é como a medicina, vai. Muito segmentado. O jornalista é especialista em agronegócio, em jornalismo esportivo. O cara é especialista e vai embora. Educação, tem todos os segmentos. saúde, tem todos os segmentos. O resto, vamos dizer que o cara que escreve sobre generalidades, porque o jornalista é um especialista em generalidades, né? Entende tudo, Um pouquinho de tudo. só um pouquinho, não entende nada. E aí, quando ele acha o nicho dele, ele foca e Sim. especializa. Mas, vamos dizer, a capa do jornal não é escrito por nenhum especialista. Tá. Tem que ter um bom português, uma boa coerência, né? Você tem que escrever de uma forma limpa, concisa, objetiva, para qualquer pessoa. Meu filho de 16 anos entenda, minha mãe de 83 entenda. Entendeu? Pessoas nos mais altos e baixos níveis sociais. Isso é claro. Tem que ser claro, porque não tem ciência para jornal. É aquilo que você aprende praticamente no período Escrever escolar. um texto, né? Exato. Quantos textos você escreveu na escola, né? Exato. Mas aí a gente vai analisar a escola hoje. E a conversa vai longe, Só né? sai da escola, Aí é um outro não consegue podcast. ler. Aí você precisa chamar um educador, porque já não... Você manda um e-mail, o cara, você manda um e-mail pedindo batata, ele te manda macarrão. Não entendeu o que você está falando? Não Entendeu? consegue. Eu recebo Simples, uns né? e-mails assim que É você tanto olha e que fala. diz aí, né, que tem um percentual alto de analfabetismo, Funcional, né, funcional. Funcional. A pessoa lê um texto e não consegue entender o que está escrito no texto. Leu, mas não sabe o que é. Interpretar Né? um texto simples, né? Bom, Faz parte. Aí volta depois da Infelizmente. conversa, a gente cria esse pessoal que só lê a manchete, né? É. Pelo WhatsApp e já forma uma E já forma opinião. Já e forma tem opinião, certeza mas- absoluta. opinião, preconceito e não sabe nada do contexto. Aí. depois ele lê cinco palavras de um título, não pode ter muito mais que isso, no título a gente tenta ser conciso, em 5 palavras ele forma uma opinião. E tem certeza absoluta. Com certeza. E briga com você se for contra. E tem gente matando outros. Deixa aí seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Obrigado pelo- Passa o contato de onde o pessoal encontra seu, não sei se é blog de cerveja, sobre cerveja, o material que você Esse contribui. conteúdo da cerveja aí. Porque você acha que vai atrair mais do que as pessoas não pensam. Esse eu tô migrando ele. Esse é o site de Engenho da Notícia, minhas redes sociais são Engenho da Notícia. Então, Instagram e Facebook por enquanto, e o E site. o site, vamos lá, exato. Mas sobre a cerveja, eu acho que o blog mais antigo de Piracicaba em atividade é meu. Ele deve existir Olha. desde 2012 ou 2013, eu já nem lembro mais quando eu comecei a escrever. O grupo é PTV. Antes deles ter o G1, no site é ptv.com, e eles me procuraram em Piracicaba para ter um blog que falasse de Piracicaba. Eu tinha um amigo lá, ele perguntou se eu indicava algum jornalista, eu indiquei 2 ou 3, nenhum deu certo. Aí ele perguntou, você não quer você escrever? E eu acabei topando, e ele me ajudou, ele chama Araripe, não sei onde ele foi parar, foi embora de Campinas. Aí ele me ajudou a achar o nome, chama Porto Piracicaba. Então ele tá num Blogspot, por quê? Ele foi migrado pro Blogspot porque a IPTV teve que desaparecer Tá. para virar G1. Então eu E tô aí lá, não pode faz muito colocar. tempo, o G1 em Piracicaba já fez mais 10 anos. Então eu fiquei 2 anos ou 3 escrevendo para a IPTV. Esse blog ficou no ar, aí eles deram, olha, ele vai desaparecer, a gente migra para o Blogspot e fica lá. Nunca perdeu o conteúdo, tá tudo lá. Mas você continua escrevendo ali, não? Continuo. Ah, legal. Só que, como eu enveredei pro lado da cerveja, e os meus artigos tinham lugar que eu não conseguia tanto publicar, meus textos, eu comecei a pôr lá. Então ele não tem o nome cervejeiro. Tá. Então ele criou Ainda é o Porto o Piracicaba. Porto Piracicaba. O link tá no site do Engenho da Notícia, Não tá, mas agora eu vou migrar. Vai migrar. Agora eu tô com um projeto já de migrar, ainda esse mês, até perto do carnaval. Eu falei hoje eu não sei quando vai pular aqui, mas... Quinta-feira. Agora. Então já tem um projetinho para ele criar um link Legal. e todo o conteúdo. E eu quero até mudar o nome, acho que talvez vire Rota Cervejeira. Legal. Mas não quero perder o Porto Piracicaba, porque eles estão vendo como vai Entendi. ser. Então, se quiser saber um pouquinho mais de Piracicaba, se botar no Google lá, vai achar Porto Piracicaba Blog. Mas tem que escrever Blogspot. É bem Blogspot. ruim, Blogspot é bem ruim no Google. Então eu vou colocar o link aí para quem quiser Coloca o link, acompanhar. gente. E coloca no link aí na descrição embaixo. E história de cerveja lá tem um monte.
Eu já venho escrevendo faz 10 anos, né, sobre cerveja. 12, né? Em setembro faz 12 anos. Que legal. E dessa primeira história de cerveja aí que tá lá. Encontrar todo esse conteúdo de cerveja. Então, Todas as cervejas que eu bebi, as cervejarias que eu conheci, Visitou. visitei. Hoje, praticamente, as histórias são só de cerveja. Eu não vou mais atrás de outras coisas, não dá muito tempo. aham. Então, quando eu tenho uma história de cerveja, Não, eu publico. legal. As histórias de cerveja são boas. Pra mim são as melhores, são as mais saborosas. Marcelinho, fala um pouquinho da Rota Cervejeira de Piracicaba aí. Tô vendo aqui no seu blog, tem uma matéria, tem uma publicação. Como funciona? O que é esse projeto? A Rota é um sonho, né? De fazer as pessoas conhecerem realmente o que é cerveja artesanal, que o processo é simples, e levar as pessoas a isso, a conhecer uma fábrica e ali degustarem. Então a gente fez um projeto onde a pessoa passeia com o trenzinho que tem ali na Rua do Porto, sobe no trem, vamos até uma cervejaria, fazemos uma rota, né? Elas descem, degustam uma cerveja, conhecem a cervejaria, sobem de novo do trem, vamos numa outra cervejaria. Quanta cerveja deve ter nesse rolê aí? Que tô fazendo as contas aqui, eu já não vou chegar bem. Na última descida, acho que eu vou cair. Quantas tem? Na verdade, é assim, a rota, ela vai crescer, a gente tem várias cervejarias em Piracicaba, mas nem todas recebem pessoas ainda. Ah, entendi. Então hoje nós fazemos isso com 4 cervejarias, que é a Dama, a Cevada, a Greenfish e a Tuta Birra. Então dá um circuito bem legal pela cidade. Uma Nossa, volta anda legal na bastante, cidade. então. Só que nós fazemos só, não usamos as 4, Ok. é sempre 2. Ok. Tá. Então a gente tem esse cuidado, né, de fazer apenas 2. Legal. Onde a pessoa também pode curtir um pouco a cervejaria, né? Se entrar, olhar, tomar um gole, E sair correndo, né? exato, ela curte um pouco, fica ali, às vezes E tem sem se música, preocupar em dirigir, né? sempre de sexta-feira, sim, exato, né? Aí você pode ter um Uber te esperando ali no trenzinho, né? Aham. E leva de volta e cada um para sua casa. Então é uma forma das pessoas conhecerem as cervejarias que Piracicaba oferece, tipo de cerveja que Piracicaba produz também. Temos só aqui. Cerveja igual vinho, cada lugar Cada faz o lugar seu, é tem o sua seu. característica. Como tem uma palavra terroir, né? Terroir. Está muito na moda. Então, cada um tem o seu estilo de fazer cerveja, a sua receita. Eu já fiz 2 receitas, tudo isso aqui. A sua cerveja tem aquilo que te agrada. Você sempre está Legal. procurando uma cerveja que apeteça ou que dê mais prazer. Então, você vai tomar cerveja a vida inteira procurando. Ou aquilo que você né? conseguiu fazer, porque você não acertou a receita direito, né? Você vai tomando o que você fez. Bem por aí. Já que eu fiz, eu vou tomar esse negócio aqui, né? Tem um estudo de uns amigos que a gente tem hoje cerca de 200 a 250 pessoas fazendo cerveja em Piracicaba. Caraca! 80 de forma contínua. Caramba. Nossa! Então tem Isso 80 não pessoas gosta de fazendo cerveja. aí de forma toda semana, cada Alguns 15 para dias. comercializar, mas a maioria para beber. Cara, Exato. nossa, agora que você falou, eu trabalhei com um cara em 2019, 18, 19, Lucas Gaiati. Depois a gente marca ele aqui. Ele tinha falado pra mim, eu vou começar a fazer cerveja com meu pai. E era um negócio de família, ele, o pai e o irmão, virou um... Eu não sei nem que pé que tá, vou até mandar mensagem pra É ele. estranho. Eu tenho um Instagram de cerveja, onde só posto as cervejas que eu bebi. Tem 325 postagens, 345 postagens. Caramba. Qual que é essa? Chama Larry Beer, uma música dos Trocadilho do Larry Beer. Tinha uma banda no professor de inglês meu que chamava Larry Beer. Eu tentei pôr Larry Beer, mas o por domínio não tinha. É por isso que eles já tinham registrado, acho. Então, eu gostei mais do Larry Beer, né? Sim, combina mais, né? Tem uma página oficial no Instagram aqui do Rota Cervejeira? Tem. É por sua? aí que a gente vende os ingressos, sim. Ah, legal, ó. Já deixa o link Já também. vamos aí colocar o link aqui embaixo A também. rota começou uma coisa organizada, né? O que a gente precisa é estar sempre mais ligado com os horários do trem e da cervejaria ter essa disponibilidade de estar recebendo a gente. Mas acho que a partir de março a gente consegue deixar isso bem Redondinho. redondinho, porque a gente fez 3 passeios em dezembro e não conseguimos fazer um em janeiro. Agora em fevereiro tem carnaval. Janeiro também é tumultuado. Ah, janeiro é o mês da ressaca, Eu né? digo que nem tumulto, não tem tumulto, não tem, nada. É ressaca, né? todo mundo tá parando, vendo as contas do ano Todo passado. mundo na praia, né? Pagando As pessoas IPVA, no ar, IPTU. as pessoas pagando conta, ou fazendo conta para ver se vai ter como pagar, né? Exato. Mas acho que em março a gente... Março a retorna. rota Aí é pode toda ser. sexta vocês vão fazer ou vão expandir? A gente está pensando nisso aí, porque precisa ter público, né? O trenzinho não sai se não tiver 20 pessoas, né? Porque o trenzinho é independente. A entendi. gente meio que aluga ele pro passeio. Então, se não tiver pessoas, o trem não sai. Não Mas tem é sentido legal, fazer hein? a rota com 3, 4 pessoas, porque também é caro. O trenzinho de Piracicaba, não é de Piracicaba, ele é de Rio das Pedras. Cara, nossa, como é foda o preconceito. Eu vi ele em Rio das Pedras e falava, não, tô pegando um trenzinho lá de Piracicaba. Olha só que errado. Ele vem de lá pra cá. Nossa, O Caramba. trenzinho é importado. meio do sítio. Meio do Fui sítio. cancelado por Rio das Pedras. Não sabia, não fazia É ideia. interessante, cara. Mas é bem interessante, porque eu tenho uns amigos, não sei se eles sabem disso também.
Vou até compartilhar com os colegas meus que gostam de tomar uma cerveja. Não fazia ideia. Minha esposa gosta de conhecer cervejas diferentes. A gente quer ampliar, e talvez não só com o trem, porque ele também tem limitações de lugar. Sim. E como a gente precisa de uma turma muito grande, talvez fazer com turmas menores. Porque esse mês de janeiro abriram 2 novas nano-cervejarias em Piracicaba. Empresários fazendo cerveja dentro do próprio bar. São brew pubs, em nome do malte, e a Peixe Para. Faço contato pra gente conversar com esse pessoal. Todos eles. Tomar uma cerveja. Sim, vale a pena. Você chamar todo mundo. Tem uma diretoria, né? Chama Piracicaba, que é o Lucas da Greenfish, que é o presidente. Às vezes vale a pena. Mas agora, nesse mês de janeiro, 2 nano-cervejarias funcionando. Novas. Tá fazendo cerveja ali, você vê o cara fazendo dentro do Que barzinho. legal. Porque você vai na cevada, às vezes você fica lá na frente na cevada pura, ou na dama, você fica lá na frente e a fábrica tá lá no fundo, tá fechada, a porta tá fechada. Virou loja, né? Exato. Tem a produção totalmente Exato. separada. Ficou uma coisa Mas mais... esses dois, esse pessoal tá fazendo uma coisa pequena, quando você vai ver o cara fazer cerveja, a cerveja você vai praticamente tirar ali do tanque e tomar. E a Fresquinha. qualidade é outra. Né? Fresquinha. É outra. A cerveja Não a tá cerveja oxidada. é viva, né? Aquele cerveja viva. Então, isso é uma situação, né? Quem não tá acostumado, talvez até estranho, né? Ele tá tão acostumado com, na cabeça dele, cerveja, é o que ele toma no churrasco lá, no baratinho, e aí quando ele vai tomar isso aí, ele até estranho. Eu tenho uns amigos, que isso não pode nem falar o nome, rapaz. É verdade. Quando o cara tem vergonha dos amigos, porque os amigos estão ruins. Não, é pelo poder aquisitivo. Esse pessoal, eles têm dinheiro para tomar a melhor cerveja do O mundo. nível é outro. É outro. Mas eles Mas gostam de toma tomar aquela porcaria. aquela porcaria. Eu até gosto de falar, eu gosto de tomar branco. Eu gosto de falar com o nosso sotaque. Eles são brameiros. Eu conheço vários. Brameiro, assim. apaixonado. Eles são apaixonados. E acha que é por isso. cerveja. E acham que é cerveja. Ele sabe que não é, mas ele gosta. Não, é isso que eu tô falando assim, acostumou, paladar. É. A primeira vez que eu tomei uma IPA, eu nem sei se... A IPA é artesanal, não é? Não, Sim, é um não, tipo é um de estilo, É um cerveja. tipo de cerveja, não sei. A primeira vez que eu todo mundo falava, a IPA é muito boa. Eu tomei e falei, cara, prefiro a minha Brahma. E aí foi um furdunço na mesa também. E aí fui experimentando mais pra conhecer melhor. Aqui também começa a ter aceitas, né? Aí o cara que toma IPA só toma IPA e fala que qualquer outra coisa é uma merda. Cara, tá aqui minha excelentíssima esposa que pode dizer, ela é prova viva. Ela só quer saber tomar IPA. Toma uma outra cerveja. Enfim, virou uma inteira. Ipeira, legal. Ipeira. Eu preciso experimentar mais cerveja. Eu vou fazer, quando tiver essa rota aí, dá um toque pra gente, a gente publica aqui. Pô, vamos fazer uma rota com a gente. E eu vou levar uma esposa, ela vai gostar bastante. Fazer um episódio durante a rota. Pode ser? Cara, filmar Luquinha, cervejaria. você tá bebendo já? O processo é muito legal. Porque é muito simples. Você faz a cozinha da sua casa. É muito simples de fazer. Meu cunhado e minha irmã fazem, né? Comentei com você. Por sinal, eu nunca me. Bom, Não fizeram, desde aquela conversa que a gente teve, não fizeram mais. Não, corta. Foi só você indicar que pararam de fazer. Não, na verdade já tinha parado antes. Fica muito Não, é falta entrevistado. de tempo mesmo. É porque, olha a história bacana. Tem uma baita história pra escrever isso, é legal. Eles fazem dentro do apartamento. Dentro do apartamento. O apartamentinho é MRV. Só tem que tomar cuidado, você pode ir no apartamento, se você Não, eles fazem pra eles, né? Entendi. É uma quantidade pequena. Eu tenho um outro amigo, é que ele mudou, ele tá no Rio de Janeiro, um fotógrafo. Ele fazia sem geladeira. Porque você precisa de uma temperatura controlada. Sim. Ele conseguia fazer sem geladeira. Ô, louco. Ele usava 4 garrafas PET. Cara, isso vai parar. 2 no congelador e 2 depois de congelada. Ficavam Controlando a temperatura manualmente o dentro negócio ali. de um tanque. Ele põe o gelo no tanque. Você imagina o tanque. Não, o tanque de lavar roupa, é isso? Porque, na verdade, pra não ter muito trabalho, é bom você ter uma segunda geladeira dentro da sua casa. Aí você faz aquela geladeira só para aquilo. Ele não tinha geladeira e fazia cerveja. Aí ele calculava mais ou menos o horário, trabalhando, ele ligava pra filha dele e mandava ela tirar. Troca as garrafas. Troca as garrafas, pega que tá no congelador, põe lá, continua mantendo a temperatura e ficava pedindo pra ela ver Monitorando. o termômetro. O termômetro, quer dizer, a coisa mais rudimentar possível. E ele fazia cerveja dentro da casa dele. Cara, no apartamento. A cerveja surgiu há mais de 5 mil anos. Não se falava em geladeira. Isso é verdade, isso é fato. Tá aí, né? Não foi inventado ontem, né? Matéria dessas de hoje que eu vi. Acharam um pote do Guia Cervejeiro, pode estar no Instagram aí. Acharam um pote com resquício de cerveja de mais de 5 mil anos. Aí, Acharam resquício de cerveja. aí você vai dentro de perguntar um se o cara pote. tinha geladeira pra fazer? Tava pensando. Gelo. Gelo até tinha aquelas geleiras. Mas vai ver onde que catar é. gelo. Era No meio do deserto. subterrâneo ali. Bom, legal, já vou mandar A essa rota foto. vai pra isso, gente. Vale a pena ver cerveja, ver Acontece. fazer cerveja, experimentar cerveja. Eu vou copiar esse link que já mandar Projetos aqui. de Piracicaba, cara. Até falando um pouco de cultura, né? Aproveitando o ensejo. Piracicaba tem muita coisa, né, cara? Bastante. Muita coisa nesse sentido e o pessoal não aproveita. E olha, muita coisa pra ser descoberta, viu? Sabe que Imagino que sim. eu tava conversando com minha esposa, tem muita coisa num valor acessível, mas eu não sei se é mal divulgado.
Por exemplo, aquele negócio de luz que teve no final do ano, eu achei muito legal e eu só vi pela TV depois, eu vi as matérias, mas eu não fiquei sabendo. Ali na Lagoa, você fala? É. Ah, o Natal iluminado. Natal iluminado. Natal iluminado. Depois eu fui ver a matéria em algum lugar, acho que foi no G1 até que saiu, mas eu não vi o anúncio. Cara, eu não sei. Eu acho que não é mal divulgado, porque eu vi anúncio disso, mas eu não parei pra prestar atenção. Tá. Eu realmente não lembro. Eu só me toquei o dia que eu passei na frente da lagoa e vi uma estrutura ali. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. Vai geral. Não, mas é interessante, tem muito conteúdo. É aquele assunto Passei. também da segmentação, né? Não é o livro do seu métier. Você não busca aquilo, você fica seguindo exatamente dentro da sua bolha, ou aquilo que no seu cotidiano você acaba não enxergando isso, passa batido. É a imprensa. É o jornal, não vou falar da imprensa em si, mas é o jornal mais denso, com todas as notícias, onde você encontra tudo ali praticamente, numa cidade que é grande como Piracicaba, mas você consegue condensar num jornal bom, vamos dizer, um jornal que tenha várias editorias. Bom ou ruim não, mas que seja completo. Hoje não, né? São 12 páginas que os jornais têm, e ali aquela notícia realmente, então não dá pra cobrir tudo. Né? Não vai ter tudo ali. Então você tem que acompanhar outros veículos, você tem que ver outros canais, você tem que ouvir as rádios, e você não consegue fazer tudo isso o tempo todo, né? Você vai perder muita coisa. E hoje o problema vamos voltar para a mídia social, né? Piracicaba não compete mais com a notícia, não são jornais de Piracicaba competindo entre si, são jornais de Piracicaba competindo com a notícia do mundo. Então realmente perde o clique. Eu acho muito ruim quando a pessoa começa só a ver notícias por grandes veículos. Só sigo o G1. Porque aí você não vê muito local. Você vê local, exatamente. E tem muito site local. Tem um monte, que é bom, se não, mas que tem pra ser seguido. Pelo menos pra você fazer um formato fino, escolher ali, filtrar e depois seguir o que você tem mais confiança. Para falar em site, pra ficar no digital, tudo no celular, mas rádio, TV, então a TV não tem Piracicaba, então você tem alguns canais. Tem gente no YouTube, tá cheio de gente fazendo programa no YouTube. É verdade. Rádio digital, divulgar tudo isso. Eu só sigo o Estadão, só sigo a Folha. E da sua vida, da sua comunidade, né? A gente discute, é aquela máxima que a gente conversou. Volta no local, no micro, né? Descentralização. É a máxima da política, né? A gente discute muito campanha de presidente e o prefeito tá aí. Não sabe o que o prefeito tá fazendo na sua vida. E não sei quem são os candidatos para esse ano, é verdade. O buraco na rua, você não pode reclamar do Lula, do Bolsonaro, do sei lá. E você passa todo dia em cima dele. Passa todo dia. E às vezes o vereador que pode te ajudar tá tomando um café aqui no lugar do mar. Seu bairro, exato. E se você ficou até agora, né? Deixa um curtir pra nós, pelo menos. Xinga nós aí, pelo menos. Fala uma bobagem, reclama, né? Manda um sinal de fumaça aí que é importante pra gente. É isso, Cleitão? É isso aí, meu querido. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Marcelinho, mais uma vez, muito obrigado pela presença, compartilhar a história aí. E você que é empresário, sendo assessor de imprensa, está aqui em Engenho da Notícia, não deixe de fazer um contato, pelo menos bater um papo, tomar um café. Vai lá tomar um café, Morro Grande, gente. Morro Grande. Vamos lá. Valeu, galera. Falou. Obrigado.